Fala pessoal, tudo certo? O final de semana se aproximando e com ele a 10ª rodada do Brasileirão e do Cartola. Uma oportunidade pra gente se recuperar, porque olha, a última rodada foi feia, hein? Vocês estão de sacanagem! Fizemos apenas 61,70 pontos. É meio merda isso, né? Até não tô conseguindo fazer pontuações decentes, não. É um pouco acima da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos 59 pontos, mas tivemos muitas falhas. Não contamos, por exemplo, com o nosso reserva de luxo, que era o Ferreirinha. Não tivemos o Arrascaeta em campo, e aí foi um vacilo, porque o nosso reserva do meio campo negativou. Eu tinha falado do Lucas Muni nas redes sociais e acabei não colocando ele na reserva, e ele fez 12 pontos, isso fez a diferença. Na zaga também não tivemos o Vitor Gabriel poupado e o nosso zagueiro reserva também negativou. Então, com praticamente 3 jogadores a menos aí, e os jogadores mais escalados da última rodada não foram bem, não vingaram, então por isso fizemos uma pontuação baixa. Ainda assim, não perdemos cartoleta, ficamos na mesma média ali das 148, 149 cartoletas, mas tá no começo, dá para recuperar. Tínhamos gordura das outras rodadas, a gente vinha bem, sempre na casa dos 90 para cima, então deixar para trás essa rodada que passou, vamos focar na 10ª rodada que vem por aí. E detalhe, hein? 10ª rodada com 9 jogos. Botafogo versus Ceará foi adiado para outra semana, não vai valer para o Cartola, então não adianta escalar jogadores desse time. Teremos 9 jogos à disposição, então chega de papo, vamos começar com as dicas e começar com o goleiro, que será o Antony do Internacional. O Antony não é um grande goleiro, não é pro Cartola, né? Não é um cartoleiro nato, toma seus gols, mas aqui nós vamos usar a mesma receita da rodada passada. O Internacional encara o Sport. Na última rodada o Ceará venceu o Sport, fomos de Fernando Miguel e ele passou dos 10 pontos, porque a gente alertou aqui, né? O Sport, embora seja a lanterna da competição, ainda não tenha vencido, finaliza bastante. O jogo agora é no comando do Sport, é na casa do Sport, então a tendência é um time mais ofensivo porque precisa da vitória, precisa se recuperar urgentemente no campeonato. Então se já vem jogando de forma ofensiva anteriormente, imagine agora com essa necessidade, com esse desespero todo. Então o Sport pressiona muito, ataca muito, finaliza bastante, e aí os goleiros mitam, né? Nós falamos aqui do Fernando Miguel na última rodada, mas teve já João Ricardo passando dos 16 pontos, Cássio passando dos 10 pontos, Cleiton passando dos 14 pontos, Fábio mesmo sofrendo gols com mais de 4 pontos. Então só para dar um panorama dos últimos goleiros, por isso a gente aposta no Antony, que mesmo que não consiga manter o SG, a chance de fazer uma alta pontuação é muito grande. Então por isso, Antony, nosso goleiro na rodada. E para a lateral, vamos de Natanael do Atlético Mineiro. O Natanael é um lateral que vem em ascendente do Cartola, porque nos últimos 4 jogos ele mitou em 3, passando dos 11 pontos nessas rodadas. E vem com números muito importantes para um lateral. Até agora na competição, são 22 desarmes. Só que detalhe, 14 só nas últimas 4 rodadas que nós falamos. Então é um jogador que vem crescendo muito, vem finalizando bastante também, vem aparecendo lá na frente. E nesses 9 jogos do Brasileirão que ele disputou, em 4 manteve o SG. Então defensivamente é um jogador muito seguro, muito tranquilo. A defesa do Atlético Mineiro tem melhorado na competição. Então por esses pontos, para um jogador que está em alta e joga em casa, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians, nós vamos de Natanael na lateral do Cartola. E no meio campo, seguimos com o Atlético Mineiro e vamos com Rubens. O Rubens é um cara que já era cartoleiro nos últimos anos, quando jogava como lateral, e agora como meia tá melhor ainda. O Rubens é um jogador que vem se destacando, vem sendo decisivo primeiro defensivamente, porque já são 28 desarmes na competição, e também recentemente ofensivamente, porque ele já fez um gol no Brasileirão e vem de um gol contra o Maringá pela Copa do Brasil nesse meio de semana. Então é um jogador que vem finalizando bastante, já são mais de 11, 12 finalizações ao longo do Brasileirão. Então é um jogador que vem tentado muito, vem fazendo seus gols, e claro, né, a gente sabe que gol dá uma grande diferença. E o Rubens é um cara muito regular. Tirando a primeira rodada que ele foi mal, em todas desde então ele fez mais de 3,5 pontos. Em algumas passou dos 8, 9, 11 pontos, como foi recentemente. Então é um jogador que vem sendo regular, vem sendo estável e, claro, fazendo ali na casa dos 3, 4 pontos, se conseguir um scout decisivo como gol ou assistência, é para mitar. Como a gente falou, o Atlético Mineiro joga em casa contra o Corinthians, é o favorito para o jogo, então por isso vamos manter como foram nas últimas rodadas, Rubens, o nosso meio-campista. E para o ataque, vamos com o Pirata Verratti do Vasco. O Verratti é vice-artilheiro do Brasileirão, tem 6 gols até aqui em 7 rodadas, além de uma assistência, ou seja, participa de uma média de 1 gol por jogo. E em alguns jogos deu aquela mitada, vem, por exemplo, de 18 pontos contra o Fortaleza. O Vasco faz um clássico contra o Fluminense no Maracanã, o Vasco é visitante, só que o Verratti vem se especializando em virar carrasco do Fluminense. Até agora, desde que ele chegou
ao time vascaíno, em 5 jogos ele marcou 3 gols e deu 2 assistências, ou seja, mantém a média de participação de 1 gol por jogo nesse clássico contra o Fluminense. Então o Verratti, que é a principal arma ofensiva do Vasco, é um jogo muito complicado, por mais que o Fluminense jogue em casa e seja, de certa forma, o favorito pelo momento do Vasco, o Verratti sempre deixa a marca dele, porque é um jogador que finaliza bastante. Os companheiros procuram muito ele na área pro cabeceio, ele tem espaço, tá finalizando, então sempre finaliza constantemente, e claro, né, quanto mais chuta, mais chance de marcar gols. Já tem 17 gols nesse ano pelo Vasco em 27 partidas, então é um jogador muito decisivo. Mesmo sendo um clássico, nós vamos apostar no Pirata Verratti, o atacante do nosso time na rodada. E para vestir a faixa de capitão, vamos apostar em Hulk do Atlético Mineiro. Hulk ainda não vingou de fato no Brasileirão. Em 8 jogos, só 1 gol, 2 assistências, foi muito mal, por exemplo, no clássico contra o Cruzeiro, quando até negativou, mas é o Hulk, né? É um cara que chuta, a gente falou do Verratti, mas o Hulk é o cara que finaliza bastante de dentro e de fora da área, é visado pelos companheiros, cobrador de pênalti, cobrador de falta, então é o cara da bola parada, o Atlético Mineiro bate escanteio que pode gerar assistência. Então, no jogo contra o Maringá pela Copa do Brasil, perdeu um pênalti, mas como a gente falou, é o batedor de pênalti do time, então isso aumenta o leque de possibilidades dele marcar gol. E eu tenho a questão do detalhe, né? O Atlético Mineiro recebe o Corinthians, como a gente falou, e o Corinthians tem, ao lado do Grêmio, a terceira pior defesa do Brasileirão, com 14 gols sofridos. É um time que sofre muito. E daí tem um detalhe, desses 14 gols, 9, nada menos, nada mais do que 9 gols o Corinthians sofreu como visitante. Então você pega uma defesa muito instável, principalmente fora de casa, contra um Atlético Mineiro que chuta bastante, é um time ativo, que vai pra cima jogando em casa, o Hulk não pode ficar de fora desse time. E aí, além de não poder ficar de fora, vai ganhar a faixa de capitão para colocar no braço. Então o Hulk é o capitão do time na rodada. E a nossa ousadia... Ousadia pra vencer! Chega, Brasil! Vai lá atrás na zaga. Vamos de Chico do Sport. Aí você pensa, pô, o Sport, lanterna do campeonato, tem a pior defesa da competição com 16 gols sofridos, ainda não venceu, pega o Internacional que tem um time forte. Como é que nós vamos escalar o zagueiro do Sport? Mas aí que tá, o Chico é um cara que vem em alta. O Chico tem uma média de mais de 3 pontos, 3,8 pontos para ser mais preciso, no Cartola. Então é um jogador que pontua bastante por conta dos desarmes, também aparece lá na frente como bola parada. E aí tem aquela questão, né? Até agora o Sport só manteve 2 SGs. Então o Chico manteve a média alta, uma média regular, mesmo sem o SG. Então é como se ele começasse zerado, não tivesse os 5 pontos de bonificação. Então você calcula ali que a média de 3,8 pontos com mais um SG, ele já passa dos 8 pontos. É um jogador que já tem 14 desarmes na competição, pode estar em alta, então a gente projeta que uma hora o Sport vai ter que vencer, uma hora o Sport pode não tomar gol de novo. E o Chico, dentro dessa média regular com o SG, pode ser uma boa mitada. Dentro de poucas opções defensivas, até porque é muito difícil os times manterem o SG nesse ano, por que não ousar com o Chico? Então por isso, Chico, zagueiro do Sport, a nossa ousadia da rodada. E daí, para finalizar o time, o nosso reserva de luxo é Lucas Barbosa, do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, que fecha a rodada lá na segunda-feira contra o Juventude, é o grande favorito da rodada. Muitos jogadores ofensivos do Bragantino sendo escalados, mas o Lucas Barbosa não está sendo muito visado. E é um jogador importante. Tem uma média aí de quase 5 pontos no Brasileirão. É um jogador que participa muito em campo, é um atacante, não marcou gols ainda, mas já deu 2 assistências e também tem 15 desarmes. É um jogador que vem buscar a bola, vem ajudar na marcação e com os passes pro gol, por exemplo, nas últimas 5 rodadas, em 4, ficou na casa dos 6 pontos. E como a gente falou, sem marcar gols. Então é um jogador também regular, se continuar com esse nível de 5, 6 pontos, com um gol, ele estoura. Então nós estamos pensando aqui em dobrar a zaga do Bragantino, nós estamos com o Sacha como titular, porque é um dos atacantes mais escalados da rodada, mas também temos que nos preparar que pode ser que não seja o centroavante que faça gol, e sim o Lucas Barbosa, que daí é o jogador mais de lado, que tem um outro trunfo, né? A lei do ex. Para quem não lembra, o Lucas Barbosa jogou no Juventude nos últimos anos, agora está no Bragantino, então a lei do ex sempre funciona no Cartola, pela média regular, pelo favoritismo do Bragantino, pelo bom desempenho dele pela lei do ex, nós vamos de reserva de luxo Lucas Barbosa, do Red Bull Bragantino. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado, às 6h29 da tarde, com 9 jogos valendo, Botafogo e Ceará não vale para a rodada, e como a gente sempre alerta aqui, esta é uma base.
A gente pode sempre fazer 2 ou até 3 modificações, de acordo com as notícias que acontecem, as escalações conforme elas vão saindo, mas a gente sempre coloca lá nas redes sociais do Cartola Mágica, procura lá no X, no Instagram, Cartola_Mágica_, lá no fechamento do mercado a gente sempre posta o nosso time fechado para a rodada, avisamos quais são as mudanças e claro, lá também fazemos um top 5 dos melhores de cada posição, damos dicas. Tem alguma dúvida, quer falar com a gente? Conversa com a gente no X, conversa com a gente no Instagram, é muito mais fácil a gente trocar essas ideias. Então segue lá também, Cartola_Mágica_. E nós estamos na reta final de maio, mas ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer ao grande prêmio do campeão. O vencedor da nossa liga esse ano ganha um kit churrasco completo da nossa parceira, a Ricieri Casa de Carnes. E olha que é completo mesmo, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão para você chamar os amigos e comemorar o título com aquele churrasco de responsa. E claro, para quem segue a gente aqui e acompanha os nossos vídeos, acompanha nossas redes e está na nossa liga, tem um desconto especial da Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou, ó, eu vim aqui pelo canal do Cartola, pelo Cartola Mágica, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço que eles possam fornecer. Precisa cortar o cabelo? Vai ganhar os 10%. Precisa fazer a barba? 10%. Precisa fazer uma limpeza na pele? 10% também. Qualquer serviço, até se você quiser tomar um café com os caras, vai ganhar os 10% de desconto. Então não perca tempo, se inscreva na liga, se inscreva aqui no canal também, acione as notificações para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo da rodada no ar. Então compartilha, curta, deixe seu comentário também, tá tudo certo com as dicas, tá gostando? Como é que você tá indo nas rodadas? As nossas dicas estão ajudando? Deixe seus comentários aqui nas nossas redes sociais e não perca tempo, boa sorte na rodada, galera, e valeu!